Então, se você tem esse entendimento, eu não vejo problema nenhum. Eu não sou contra o universalismo, mas eu acho que a pessoa tem que saber o que está acontecendo. Só para mim fechar essa parada. Dentro do Tufra, a gente tem pessoas que frequentam a casa, não são trabalhadores, e a pessoa ela vai na ayahuasca, ela vai, né? Daí ela vai no Daime, daí ela vai tomar jorei não sei aonde, ela vai tomar reiki não sei aonde, e daí ela vai na Umbanda. Eu falo assim, o que é que você quer? Porque isso para mim é o comportamento básico de quem está procurando e ainda não encontrou um espaço, uma ideologia para seguir, um caminho para seguir. Quando essa pessoa encontra, normalmente ela acaba estacionando. Claro que vai ter diferençazinhas internas, como eu disse, né? Mas ela acaba estacionando. A pessoa que faz tudo, na realidade, não faz nada. Com todo respeito a quem faz isso, eu tenho uma crítica muito grande contra terreiros que fazem Umbanda e Candomblé ao mesmo tempo. A pessoa fala, mas Umbanda e Candomblé é a mesma coisa. Não, desculpa. Tem algumas semelhanças, mas é diferente no extremo a Umbanda e o Candomblé. Toda a parte da teologia. Para você ter uma ideia, um orixá para o Candomblé, ele é diferente do orixá para a Umbanda. Porque na Umbanda a gente entende o orixá mais como uma energia. A gente acaba criando essa coisa da personificação de uma imagem, tá? Para quê? Para a pessoa ter capacidade, uma facilidade para se conectar com a energia. Quando a pessoa enxerga alguma coisa para se conectar, ela se conecta melhor. Mas não é que Iemanjá seja uma mulher que sai do mar ou algum homem que sai com espada cortando a cabeça das pessoas. Não é assim que a banda toca. Para Umbanda, já não. Para o Candomblé é uma divindade que tem corpo, que desce nos terreiros. Na Umbanda a gente não incorpora orixá, no Candomblé eles só incorporam orixá na ideia original do Candomblé. Então são energias, são coisas muito diferentes. Da pessoa fala assim, não, eu faço Umbanda e Candomblé porque o Candomblé resolve problemas que a Umbanda não resolve. Para mim é a mesma coisa que falar assim, eu sou budista, mas eu vou na igreja evangélica porque tem coisas na igreja evangélica que me faz bem que no budismo não tem. Cara, é uma coisa tão sem pé e sem cabeça, porque a Umbanda tem ritualística própria, a Umbanda faz todos os sacramentos, a Umbanda tem tudo. Algumas coisas, inclusive, de herança do Candomblé. É real também. Mas a Umbanda é uma religião... Tem esse sincretismo, então, dessa fusão de algumas outras religiões... Na Umbanda, na realidade, Márcio, se você for pensar em Umbanda, Leandro, nossa, cara, a nossa conversa tem que começar em 1492, antes do descobrimento do Brasil. Perfeito. Por quê? Porque essa história do sincretismo, tem muita coisa que acontece com a gente na Umbanda, ninguém tem a menor ideia. Né? A gente passou, a Umbanda, eu diria que assim, a Umbanda tem mãe, tem avó, bisavó, tataravó, tá? Em 1492, o que acontece? Já era o ciclo de grandes navegações, principalmente entre os países de Portugal e Espanha. E Portugal solta um navegador chamado Diogo Cão, e ele vai contornar a costa da África, porque ele queria achar um caminho para passar o Cabo das Tormentas, né? Que depois se torna, a gente passa a chamar de Cabo da Boa Esperança, que fica no sul da África. E ele encontra uma entrada para o Reino do Congo, uma entrada fluvial, para chegar no Reino do Congo, e chega no Reino do Congo, que era até então, não havia conexão, contato de homens europeus com congoleses, né? O rei do Congo ele percebe uma coisa, que os portugueses respeitavam muito os sacerdotes da religião deles. Porque no Congo daquela época, qual era a religião? Não existia uma religião com um templo. Existiam sacerdotes, que podem até ser considerados feiticeiros do bem, que se chamavam quimbandas. E os quimbandas iam de vila em vila, e assim, quando ele precisava curar alguém ou libertar alguém do mal, ele fazia toda a ritualística dele. Alguns recebiam comida, outros recebiam dinheiro, que era realmente uma profissão. E quando o rei do Congo vê isso, falou, pô, esse negócio eles respeitam a religião dele. Ele transforma o Congo em 1492. Ele instaura a religião católica como a religião oficial do Reino do Congo. Inclusive, a gente começa a dar um monte de problemas civis, de problemas de ordem civil, né? Porque muita gente não queria a religião católica e outros abraçaram livremente. Foi uma coisa muito louca. E os próprios quimbandas foram aqueles que encabeçavam. Muitas dessas pessoas que foram presas nessas rebeliões, e foram inúmeras, né? Confrontos civis, eram presas, aprisionadas e mandadas como escravos para as Américas, né? E aí tem aquela história. O quimbanda, ele sempre foi o feiticeiro, né? Aquele que ajudava. E o que acontece? O quimbanda, ele tinha ódio da religião cristã. Por quê? Porque ela acabou com a minha vida.
Exatamente. Entendeu? Ela veio aqui falar que tudo que eu faço está errado. Isso não é verdade. E no Congo, o africano em geral, ele não tem o conceito de uma divindade para o mal. Né? Eles não acham que o mal vem, que nem nós acreditamos. Ai, o mal vem do demônio, vem de Satanás, vem de Lúcifer, vem de Beelzebub. Ele não tinha esse conceito. Porque para o africano em geral, tudo que vem do céu é bênção. E tudo que é do mal vem do coração do homem. Entendeu? Nossa. Isso é a crença Forte, africana em geral. Então, assim, a igreja falava assim, quem está com a igreja é de Deus. Quem é contra a igreja é do diabo. A igreja falava isso lá no Congo, né? No final do século XV. E daí a conversa entre os congoleses era assim, você é de Deus ou é do diabo? Ela falava assim, não, eu sou do diabo, porque eu não concordo com essa igreja, não. Para eles, não existe diabo, era simplesmente a pessoa que era contrária ao cristianismo, não que era do mal, porque era do demônio. Então, na cabeça dele, eu entendi, quem é a favor é de Deus. Eu sou e o contrário é do diabo, então eu sou do diabo porque eu não concordo, eu sou contrário. Mas ele não entendia o que era ser diabo. Né? Nossa. E onde que vai acontecer isso? Aí chega no Brasil, essas pessoas, muitos quimbandas vêm para o Brasil, escravizados, e muitos quimbandas morrem, tanto no Brasil quanto lá, e passam a incorporar aqui. E quando ele incorporava, o quimbanda incorporava nos médiuns, né? Tem que entender um pouco dessa espiritualidade Congo-Angola, que eu não sei se hoje dá para falar aqui. Ele falava assim, eu sou quimbanda, eu sou contra Deus. Eu sou a favor do diabo. E aí começa a raiz de Exu. Olha, que interessante. Olha que coisa maluca. Então, quando você fala sincretismo religioso, só para ter uma ideia, no Reino do Congo, no final do século XV, o Manicongo, chamava-se o rei do Congo, ele instaura a religião católica e ele obriga todas as pessoas a se batizarem para ter nomes católicos. Então, sei lá, o cara tinha qualquer nome lá, o nome em Kikongo, na língua, que são várias línguas ali, né? O cara se batizava e virava o Mateus, ele virava o Benedito, ele virava o Antônio, ele virava o Tomé, ele virava o André. E daí, esses negros que se batizaram viram o pai Mateus, o pai Benedito, o pai Antônio, o pai Joaquim, o pai André, que é tudo nome de santos católicos. Então, os pretos velhos, né? Sim. Então, na cabeça deles, eles entendiam que era do diabo é porque era contra. Que era contra, não que o diabo fosse alguma coisa do mal, entendeu? Nossa, que sensacional isso. Teve uma tradução também, eu não lembro qual foi o sacerdote africano que ele virou cristão, e ele colocou uma tradução que Exu era o diabo, né? Esse aí é o Samuel A.J. Crowther. Mas aí pega muito mais, não pelo Congo Angola, mas mais pela Nigéria, né? Que é o Yorubá, que lá na Yorubalândia, né? Não existia Nigéria naquela época, é Yorubalândia. O Samuel, a vila do Samuel, do AJ, então, apenas AJ, ela é invadida e muita gente da vila dele é morta, e o que sobrou foi aprisionado para ser vendido como escravo. Só que o que as pessoas não sabem é que a partir de 1800, o governo britânico decretou que estava proibida o tráfico negreiro. Então, eles policiavam a costa da África. Eles foram o primeiro a abrir mão do tráfico negreiro e eles passam a policiar. E o navio do AJ, o navio negreiro que o AJ estava, foi sair e deu de cara com um navio britânico que parou, prendeu todo mundo e libertou. Muita gente tinha para onde voltar. O AJ não tinha mais vila, a vila não existia mais, as pessoas haviam morrido. Daí ele é encaminhado para Serra Leoa, numa comunidade anglicana, lembrei. E ali ele resistiu a essa cultura cristã anglicana por mais ou menos 4 ou 5 anos, até a hora que ele entendeu. Pô, quem me dá comida são esses caras, quem me dá estudos são esses caras, quando eu estou doente, quem cuida deles, quem cuida de mim são eles. Aí ele se batiza e começa a estudar. Só que o Yorubá até então não existia língua escrita, era apenas falado. Né? Esse AJ, depois, na década acho que de 30 ou 40 dos anos 1800, ele se forma um sacerdote. Ele adotou Samuel Crowther, era o nome de um reverendo muito famoso do anglicanismo na Inglaterra, né? No Reino Britânico. E ele pede licença para usar esse nome. E ele passa a se chamar Samuel A.J. Crowther, em homenagem a Samuel Crowther, que já existia. Né? E ele começa o quê? A traduzir a Bíblia para o Yorubá.
Primeiro ele começa a tratar alguns verbetes e ajudar missionários anglicanos naquela região da Yorubalândia, para eles poderem se comunicar. Ele foi em muitas missões e ensinou como falar com eles em tantas outras. Até que ele fala, não, ele começa a criar verbetes e fala, não, vou traduzir a Bíblia. E na Bíblia ele traduz Deus como Olorum e diabo como Exu. E aí é que começa esse conceito de que Exu é o diabo, Exu é o diabo. Cruzou o Atlântico, essa ideia, né? Chegou até aqui. E é impressionante falar, mas eu conheço dirigente de terreiro de Umbanda que, bem escondidinho, ele acredita ainda que Exu é o diabo. É absurdo, mas é real. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.